A todos a paz do Senhor. Lição de número 4, que será ministrada no dia 28 de janeiro de 2024. O título: A Igreja e o Reino de Deus. O texto áureo está em Marcos 1:15, que diz: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. A verdade prática: pregar a mensagem do reino de Deus é uma importante missão da igreja. O canal Teologia Cristã em Foco traz para você a pré-aula para a lição 4, classes de adultos. Nós estamos com esse tema maravilhoso. Quero mostrar aqui novamente para vocês. O corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. A leitura bíblica em classe está em Marcos 1, 14 a 17. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E andando junto ao mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. Esta lição tem o objetivo de apresentar a natureza universal do reino de Deus e a igreja como parte integrante e representativa desse reino no mundo. A igreja tem a responsabilidade de transmitir a mensagem de Deus ao mundo. Por isso que Jesus disse: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. A Bíblia apresenta Deus como um rei, segundo o Salmo 47, verso 6, e também o capítulo 52 de Salmos e o verso 7. Então, Deus é e sempre será rei, que exerce o seu governo e domina sobre tudo o que há no céu e na terra. Então, o seu reino é eterno, seu domínio é sempiterno. E nesta lição, mais uma vez, estaremos trazendo os alunos a essa compreensão de que o reino de Deus em essência, Deus é o dominador, Deus é o Rei eterno e nós, os seus súditos. A igreja está inserida dentro desse reinado, desse reino eterno do Senhor. Por que inserida? Porque Deus governa sobre o mundo, sobre o universo, sobre as nações. As nações precisam aclamar ao Rei e dizer que Deus é o Todo-Poderoso, é o eterno Criador, é o bendito, eterno, glorioso e majestoso Deus que rege, que comanda e que dirige a história e o mundo. Então, nós gostaríamos de chamar a sua atenção porque, com respeito ao reino de Deus, a partir de sua natureza, apresentando a igreja inserida nesse contexto, mostraremos o reino divino na sua dimensão universal e também soberana, bem como sua realidade presente e também futura. A igreja é vista como parte desse reino e por isso Deus a estabeleceu para viver, pregar e manifestar a vida do reino divino. Nós que fazemos parte da igreja temos que ter essa compreensão e saber que nós somos súditos do reino de Deus. Súditos do reino de Deus. O reino de Deus é universal. O salmista diz: Deus é o rei de toda a terra. Salmos 47, verso 7. Da mesma forma, o profeta Daniel, ele afirmou
ou podemos dizer, ele afirma no capítulo 4 do seu livro e o versículo 25, que Deus domina sobre o reino dos homens. Assim, as Escrituras, a Bíblia Sagrada, revelam um importante aspecto da natureza do reino de Deus, ou seja, o aspecto da universalidade, ou seja, Deus domina tudo. Tudo está sob o controle de Deus. Já viu aquela frase que diz assim: Deus está no comando? Deus está na direção? Deus é o Rei universal e, como tal, tem domínio absoluto sobre sua criação, sobre reinos e governos humanos, bem como sobre todas as hostes angelicais. Nós observamos em Daniel capítulo 4, versículo 35, o texto que traz essa verdade. Significa que nada nem ninguém está fora do domínio de Deus. E essa é a nossa segurança. O Senhor está na direção, está no comando. Deus dirige todas as coisas. Vamos descansar no Senhor. Você aí, jovem, adulto, ancião, confie no Senhor. Igreja, confie no Senhor. A soberania divina e os acontecimentos do mundo. Aqui nesse tópico, nós vamos observar uma coisa. Embora o mundo, a sociedade siga o seu curso, vivendo muitas vezes ao seu bel prazer, Deus não perdeu nem deixou de exercer domínio sobre a sociedade, tampouco sobre o universo criado. Um Deus que não tivesse o controle de tudo não seria Deus. Mas o nosso Deus, o Deus que criou os céus e a terra, ele tem o controle de todas as coisas. Nada foge do seu controle, não adianta. Isso não significa dizer que as pessoas não têm livre-arbítrio. Tem, todos têm livre-arbítrio. Fazem o que acham que realmente deve ser feito. Agora, saiba de uma coisa. Anda pelo caminho do teu coração, anda pelos caminhos dos teus desejos. Agora, saiba de uma coisa. Deus te trará a juízo. E as contas terão que ser prestadas naquele dia. Então, é melhor nós nos rendermos ao Senhor e obedecermos a sua palavra e viver para Ele. Isso é importante. As Escrituras Sagradas revelam a universalidade do reino de Deus, bem como o seu propósito específico para com Israel e também para com a igreja. Você, amigo que está aí, saiba que Deus domina sobre a sua vida. Ele é o Rei eterno que está acima de todo o reinado. Ele domina sobre tudo, sobre os governos humanos, sobre toda forma de governo. O governo maior é Deus. Agora, a palavra de Deus nos diz em Romanos que toda potestade deve estar sujeita à ordenação humana. Quer dizer, todos os homens devem estar sujeitos às ordenações, às lideranças, aos governos humanos, para que haja equilíbrio e saibam que há um Deus que governa tudo. O nosso Deus, ele tem o controle de todas as coisas. Então, no segundo tópico de nossa lição, a igreja e as dimensões do reino de Deus, aqui diz o seguinte, que nos evangelhos nós vemos o Senhor Jesus chamando a atenção para a dimensão presente do reino de Deus. O reino de Deus já está entre vós, disse o Senhor. Por exemplo, Mateus registra Jesus libertando e curando um endemoniado cego e mudo em Mateus 12 e 22. Esse fato extraordinário provocou o ciúme e a ira dos fariseus, que o acusaram de fazer isso pelo poder de Beelzebu, ou seja, pela força de Beelzebu, que é um dos príncipes dos demônios. A resposta de Jesus foi reveladora. Mateus 12, 28. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é conseguintemente chegado a vós o reino de Deus. E todos nós sabemos que o Senhor Jesus expulsava os demônios, curava os enfermos,
operava milagres e maravilhas pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo na sua vida. E ele mesmo, sendo Deus, ele tinha poder para tal. Ele tinha todo o poder. Nas palavras do Senhor, nós vemos um aspecto importantíssimo na compreensão da identidade do reino de Deus, a sua realidade presente. Ou seja, Jesus estava dizendo que o reino de Deus já era presente, não era futuro. Naquele instante, o reino de Deus já estava sendo implantado, já era uma realidade entre eles. Então, onde está o reino de Deus? Compreender essa questão, para muitos, é difícil, mas para você que já crê na palavra de Deus, que estuda a Bíblia, que ora e que busca o auxílio do Espírito Santo, sabe que o reino de Deus, como realidade presente, não está relacionado ao espaço geográfico, mas com a presença de Jesus, pois onde há a presença dele, o reino de Deus se manifesta. Lucas 17, 20 e 21. Então, traduzindo em outras palavras, toda vez que as pessoas são salvas, curadas e libertas pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo de Deus, mostra uma prova de que o reino de Deus está presente entre nós. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Na terceira parte, a igreja no contexto do reino de Deus, nós vamos ser bem sucintos nesse último tópico e queremos pontuar algumas coisas. Primeiro, a distinção entre igreja e reino de Deus. Deve ser destacado que a igreja faz parte do reino de Deus. Contudo, ela não é o reino de Deus em toda a sua expressão. O reino de Deus é mais amplo e envolve todo o povo de Deus na antiga aliança e também na nova aliança. A igreja, mesmo inserida no contexto do reino, não existia no Antigo Testamento. Todavia, o reino de Deus já existia no Antigo Pacto, na antiga aliança, em que Israel era a comunidade do reino. Quer conferir aí na Bíblia? Êxodo 19, versículos 5 e 6. Então, a igreja é a continuidade do reino de Deus na terra, que nós chamamos de novo pacto, nova aliança. Pedro falou na sua epístola, no capítulo 2, versículo 9, a igreja é o reino de Deus na terra. É a continuação do reino de Deus na terra. A igreja expressa este reino de Deus. Vamos ver esse tópico aqui? Quando Deus idealizou a igreja e projetou para ser a expressão do seu reino e plenitude dos tempos, Deus planejou com o propósito de que a igreja resplandecesse como o sol, que a igreja resplandecesse como uma lua, valente como um exército com bandeiras, como está escrito na palavra de Deus. Em outras passagens, Jesus é o sol da justiça, sim, mas a igreja ela também é comparada em muitas passagens como astros do céu, estrelas. Não é? Conta Abraão as estrelas, assim será a tua semente. Deus estava falando de Israel, mas também da semente espiritual, daqueles que haviam de se salvar. O Israel espiritual, o Israel como nação santa e salva de Deus. Claro que Abraão seria o pai de uma grande multidão, em referência também a Israel, com suas 12 tribos e seu número muito grande de habitantes, de descendentes. Mas também, como Paulo ensinou, apontava para a descendência espiritual. Por isso que Paulo diz que nós somos essa descendência santa de Deus. E o pai na fé é Abraão. Ele creu e isso foi-lhe imputado como justiça. A igreja e a mensagem do reino de Deus. Pregar o reino de Deus é a importante missão da igreja. Pregar o reino de Deus é pregar o evangelho, é pregar a libertação, é pregar
que Cristo morreu, mas ressuscitou e está vivo. Ele salva, ele cura, ele batiza com o Espírito Santo. Ele vem buscar a sua igreja. Então, essa é a mensagem do reino de Deus. Salvação, libertação, livramento da condenação eterna e uma certeza de morar no céu de glória. Essa missão só é executada quando a igreja local possui uma visão de reino. Isso significa que a igreja sabe o que é o reino de Deus e que importância ele tem. Agora, quando realmente coloca em prática, a igreja agora sai anunciando esse reino, obedecendo ao ide imperativo do Senhor Jesus. O reino de Deus é muito amplo. A igreja está inserida nesse reino e faz parte deste povo que reina e reina com Jesus, que é o nosso Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor Todo-Poderoso. Ele é o Rei da Glória. Então, nesta lição, aprendemos um pouco mais sobre o reino de Deus. Alunos, estudem e discutam acerca do reino de Deus, perguntem entre si, façam questionamentos acerca do reino, pesquisem, procurem na Bíblia versículos e passagens que falam do reino de Deus e vocês vão se aprofundar muito nesse assunto que é maravilhoso. O reino de Deus, em sua plenitude ou na sua manifestação final, incluirá todos os crentes que professaram e professarão sua fé em Cristo, o Filho de Deus, o nosso Rei eterno, o nosso Rei Jesus. Estamos finalizando esta pré-aula, que é um aquecimento para a aula da Escola Bíblica Dominical, e nós convidamos você para a classe de Escola Bíblica Dominical na sua igreja. Participe, seja matriculado na sua classe, seja assíduo aluno da Escola Bíblica Dominical, porque aqui nós oferecemos apenas subsídios que vão ajudar nesta aula maravilhosa. A todos, nosso muito obrigado. Continue intercedendo por nós e nós faremos uma oração agradecendo a Deus pelo privilégio de estar aqui através da internet mostrando e falando das grandezas de Deus e exaltando o nome do Senhor Jesus. A todos os nossos inscritos, nosso muito obrigado de coração. Você é importantíssimo para nós. E você que não é inscrito ainda, por gentileza, inscreva-se no canal e ajude-nos a transmitir a palavra de Deus a muitas outras pessoas. Maravilhoso e eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Te agradecemos por esta oportunidade, louvamos o teu nome porque o Senhor é o nosso Rei e assim, Senhor, glorificado e exaltado seja o Senhor sobre todos nós. Assim nós te louvamos e te agradecemos para sempre por tudo e assim, Senhor, que o teu nome receba toda a honra, glória e louvor. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos e te agradecemos por tudo. Amém.